Bom dia, meu nome é Marcionílio Celeste Filho, sou professor e pesquisador da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, do estado de São Paulo, no campus de Bauru, Brasil. Eu sou historiador. Esse trabalho é um trabalho na área de História da Educação. É um prazer estar participando deste 24º Congresso Internacional sobre Novas Tendências de Humanidades. Eu apresentarei esse trabalho presencialmente, mas também compartilho com todos que queiram assisti-lo de maneira não síncrona esta possibilidade de sua apresentação. Meu trabalho é um estudo de casos sobre a punição a um estudante de magistério no início do Estado Novo português, em meados da década de 30. No caso, essa estudante chamava-se Carmina Ferreira e ela estava apresentando um trabalho em seu último ano de formação enquanto professora do magistério primário. Ela era estudante do terceiro ano deste curso na Escola de Magistério Primário de Lisboa, que era a principal escola de formação de professores de Portugal, desde décadas antes, mas ainda continuava como sua principal referência em meados da década de 30. O que ocorre é que o Estado Novo estava se solidificando desde o início da década de 30, principalmente a partir de 33, 34, com uma nova Constituição que dá um arcabouço pseudo-constitucional a um sistema bastante autoritário. Mas no seu início, você tinha essa possibilidade de pessoas ainda pensarem que era possível resistir ao autoritarismo que estava em implantação. No caso, a Carmina de Santa Clara Pinto Ferreira, ela era uma mera estudante, não estou menosprezando sua participação, mas era uma estudante secundarista. Ela tinha 27 anos e estava no seu último ano de conclusão de curso. E era comum, nesse período, que você tivesse uma apresentação de um trabalho consistente em forma de palestra. Eu analisei o trabalho dela porque acabou sendo noticiado na imprensa de então que, por causa desse trabalho, dessa palestra, ela foi expulsa da Escola de Magistério Primário de Lisboa. Eu fui atrás da maior parte de documentos que eu consegui e também da contextualização do período através da consulta do Diário de Lisboa durante todo o primeiro semestre de 1935. Ela apresentou esse trabalho em fevereiro desse ano, em abril acabou sendo expulsa, foi noticiado na imprensa alternativa, principalmente no periódico Avante, que era um periódico clandestino do Partido Comunista Português. Eu tenho como propósito tentar entender as ligações entre a formação de professores, o cerceamento ideológico nos processos de formação de professores em Portugal e a consolidação do autoritarismo entre pessoas que estão trabalhando com a educação no período inicial do Estado Novo. Essa é a primeira página da palestra da Carmina Ferreira. Por que primeira página? Aí temos o seu primeiro grande percalço. Se ela simplesmente, como provavelmente várias de suas colegas, tivesse apresentado oralmente a sua comunicação, o seu trabalho, ela provavelmente não teria sido punida da maneira tão radical quanto foi. Mas ela foi bastante otimista num período ainda bastante inocente, e imprimiu a sua palestra na forma de um pequeno livro que foi distribuído aos seus colegas e aos seus professores durante essa apresentação do que hoje seríamos, no caso do Brasil, trabalho de conclusão de curso, ou de uma pequena monografia de conclusão de um curso, no caso de secundário, mas que correspondia quase a, hoje em dia, uma graduação em formação educacional no atual século. Com essa impressão, ela acabou deixando registrado o que ela
comunicou durante a sua apresentação, e isso teve repercussões não muito favoráveis a ela, como, já mencionei, a sua própria expulsão da escola no seu último período de graduação. Ela não concluiu no ensino de magistério na Escola de Formação de Magistério Primário de Lisboa. O texto dela, provavelmente a sua comunicação, era algo que defendia um ensino de história para crianças, uma história escolar que não fosse tão tradicional do ponto de vista simplesmente de fatos históricos a serem memorizados, e ela defendia que era muito mais passível de ser aprendido pelas crianças se o ensino de história tratasse de coisas que nos dias atuais, no século XXI, nós chamamos de história do cotidiano. Então, ela pega alguns autores que estão nesse slide, né? E, através deles, ela pega parte do que eles escreveram, que provavelmente foram autores na sua formação teórica do curso de magistério, e tenta puxar deles duas coisas. Primeiro, uma história com os protagonistas vindos do povo. Então, ela tenta pegar o povo enquanto um protagonista de história, um sujeito da história mais humilde, mais cotidiano. E isso também foi um grande diferencial nessa curta palestra. Ela apresenta uma visão pacifista. Como essa visão pacifista se manifesta? O sujeito da história devia ser abordado como a humanidade e não os estados nacionais. Então, ela não pensa, como outros historiadores do período estavam escrevendo, que o Estado-nação, levando sempre a um nacionalismo que ela já, como outros anteriormente, pressupunham que era um motor para um pensamento bélico, um pensamento de que a nação deveria lutar pela sua história. Era através das guerras que a nação conquistava prestígio, conquistava o seu espaço sob o sol, como provavelmente vários dos livros de história de Portugal colocavam esse expansionismo do Estado-nação portuguesa, dominando outras colônias como protagonistas da história. Ela tinha uma visão muito mais de que a humanidade poderia ser vista em equilíbrio enquanto suas ações, não só a partir de um Estado dominando outros. O grande problema que ela enfrentou é que no finalzinho da sua palestra, ela determina nominalmente um exemplo do que não deveria ser o ensino de história. E ela cita um livro que acabara de ser editado no ano anterior, 1934, pelo Alfredo Pimenta, o livro chamado Elementos de História de Portugal. Esse livro é um livro bastante amplo, mais de 500 páginas, ele é enciclopédico, e ele é destinado ao ensino de história do secundário, isto é, do ginasial e do colegial, não para crianças do ensino primário. Mas o Alfredo Pimenta, ele tinha essa postura bastante bélica e bastante nacionalista. Então, a Carmina Ferreira o denomina como antípoda do que ela achava do que deveria ser o ensino de história. Só que ela não contava, provavelmente, com a reação do próprio Alfredo Pimenta. Como a palestra dela foi impresso, alguém entregou ao Alfredo Pimenta o teor da sua conferência. O Alfredo Pimenta escreve para o diretor da Escola de Magistério Primário de Lisboa. Não localizei as cartas originais do Pimenta, mas localizei as respostas do Abílio Meirelles ao Alfredo Pimenta, dizendo que essa postura dela não era uma postura da Escola de Magistério Primário de Lisboa, e sim uma coisa somente dela. E, a partir daí, então, por pressão, certamente, do Alfredo Pimenta, é feito todo um processo de expulsão da aluna. E ela é expulsa. Principalmente também porque ela era filha do Fernando Alfredo Pailar Pinto Ferreira, que era o diretor do setor educacional da Escola Pia, da Casa Pia de Lisboa, de uma educação para pessoas com dificuldades cognitivas.
E o Alfredo Pimenta acaba, então, se vingando não só da Carmina Ferreira, mas principalmente do seu pai, Alfredo Pagliar Pinto Ferreira, que era um representante da República, do pensamento educacional anterior ao autoritarismo do Estado Novo. O Alfredo Pimenta faz isso literalmente para se colocar enquanto um protótipo, um exemplo do que deveria ser um intelectual autoritário do Estado Novo. E consegue, com isso, agradar aos próceres, aos donos do poder. Como? Ele tinha conseguido recentemente, antes dessa polêmica, ter sido nomeado pelo próprio Salazar, com interferência, com indicação direta do Salazar, como conservador dos arquivos da Torre do Tombo. Sabemos disso pela correspondência do Alfredo Pimenta com o próprio Salazar. Ela foi publicada, está na bibliografia, nas referências no término desta apresentação, e ele agradece o emprego diretamente a Salazar, reconhece que se Salazar não houvesse movido forças, ele provavelmente não seria o conservador dos arquivos da Torre do Tombo. Pede, inclusive, emprego para o seu próprio filho e vai sempre negociando. Olha, eu faço meus elogios a você, Salazar, não com esse intuito, não é por isso, mas agradeço bastante se você me ajudar. E o Salazar ajuda. Como? Nesse mesmo período, ou um pouquinho depois, 1936, estão pensando na possibilidade da criação de um único livro para cada uma das disciplinas do ensino secundário português. Um único livro seria autorizado. O livro único, claro, seria um livro que defendesse o ponto de vista ideológico autoritário do Estado Novo, em história, em geografia, em literatura e por aí em diante. O próprio Alfredo Pimenta, ele agradeceu em carta diretamente a Salazar por ter sido escolhido como o autor do livro único de História de Portugal, e que, como todas as famílias que tivessem alunos no ensino secundário português teriam que comprar o livro do Alfredo Pimenta, ele escreve literalmente para o Salazar que a edição, provavelmente anual, de 2.000 exemplares, lhe daria 9 contos de réis, o que era um valor muito considerável. Eu tentei verificar em 1936 o quanto isso correspondia por concursos para o serviço público na área de saúde. Vi que 9 contos correspondia a um salário de um médico formado por um ano trabalhando num hospital público em português. Ele receberia 9 contos, ou corresponderia a 9 anos de um salário de uma enfermeira que trabalhasse mês a mês por quase uma década. Então, foi um grande negócio essa parceria entre Alfredo Pimenta, o autoritarismo, e os elogios que sempre ele reproduzia a Salazar e ao seu governo, não só nas publicações didáticas para o ensino secundário português, mas na imprensa cotidiana do país, né? Para a infelicidade de Portugal, não foi só a Carmina Ferreira e seu pai, o Fernando Pagliar Ferreira, que foram punidos. A partir do ano seguinte a esses acontecimentos, em 1936, todas as escolas de formação de magistério de Portugal foram gradativamente fechadas. Como é que se fecha gradativamente uma escola? Com uma formação de magistério em todas as cidades portuguesas que tinham escolas públicas de formação de magistérios, e também nas escolas privadas de formação de magistério. Todo o magistério primário que a formação é vedada a partir de 1936. Por quê? Porque você proíbe novas matrículas. Então, quem já estava cursando em 36, provavelmente no segundo ano, termina em 36 o segundo ano, em 37 termina o terceiro ano e acabou. Não tem mais formação de professores em Portugal até o ano de 1942. São 6 longos anos sem escolas de magistério. Por quê? Porque você não queria uma formação de qualidade para o professorado se ela estivesse nas mãos dos antigos professores dessas escolas de magistério, que eram professores que foram formados na época da democracia.
da época da República Portuguesa, de uma democracia liberal, com todos os seus percalços, mas uma democracia. Eram professores que sabiam o que era um regime autoritário e provavelmente nem todos aderiram de uma maneira tão explícita como um Alfredo Pimenta da vida. Então, essas escolas são fechadas e uma longa noite dura até 1942. Quando elas são reabertas em 42, obviamente, o filtro ideológico foi extremamente rígido para a contratação de novos professores a essas escolas. Provavelmente, eles eram ou tinham que se mostrar um tanto quanto alinhados ao salazarismo. Este trabalho foi já publicado, se você quiser, em detalhes, não só com essa apresentação, no ano passado, em 2025, na Revista Brasileira de História e Educação. No volume 25, ele é acessível online e você pode ter acesso ao PDF da íntegra desse meu trabalho nesta publicação. Nesse texto também da Revista Brasileira de História e Educação, há pequenos links que dão acesso, por exemplo, ao texto integral da palestra da Carmina de Santa Clara Pinto Ferreira. Vale muito a pena. Eu quero encerrar essa minha comunicação agradecendo a todos vocês, mas também, especialmente, ao professor Joaquim Pintacilgo, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que foi meu orientador de pós-doutorado em 2017, onde parte da pesquisa documental foi executada, e também ao Nuno Martins Ferreira, do Instituto Politécnico de Lisboa, que foi quem me conseguiu, basicamente, 90% da documentação que eu tive acesso sobre a Carmina de Santa Clara Pinto Ferreira. Aos dois, um agradecimento especial. E também há um agradecimento, sempre uma honra apresentarei presencialmente esse trabalho na Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado. Até mais.